Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Vocês já sabem, arquitetos, é aquele podcast que vos aborda todos os assuntos, que vai desde o urbanismo até ao pormenor dos interiores. Portanto, fiquem connosco, partilhem, sigam, que é sempre um prazer do nosso lado estar aqui a produzir conteúdos de valor para todos vocês e não posso deixar de agradecer o feedback que temos recebido constantemente pela pertinência dos temas e não só sugestão também de convidados. E é o caso da nossa convidada de hoje, foi-nos muito bem sugerida em função daquilo que tem sido toda a sua dinâmica de trabalho, a dinâmica profissional. E vocês vão ver que, apesar de muito jovem, já tem tido grandes responsabilidades no âmbito da construção civil, de projetos. É essa experiência que eu quero ouvir para motivar ali alguns dos nossos jovens a não desistirem dos seus sonhos, a correrem atrás, a serem resilientes no contexto atual. E claro que as oportunidades surgem para aqueles que estão preparados e em movimento, é claro. Então, vamos a isso. Queridíssima Seura, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer, antes de tudo, te receber aqui no nosso Arquitetos. Obrigada. Um programa que recebe convidados tão diversos e aqui no nosso quadro em particular, Mulheres que Constroem, que é aquele quadro que vocês já sabem que buscamos experiências de mulheres, perceber qual tem sido a sua dinâmica profissional e abordamos também temas ligados à própria área da construção, arquitetura, entre outros. Então seja bem-vinda. Muito obrigada, arquiteta, obrigada pelo convite e olá a todos que estejam a nos acompanhar neste exato momento. Okay. Arquiteta, a primeira questão que eu vou lhe colocar e já vos dizer desde já que é finalista, né, do curso da arquitetura em Benguela. Exato. Exatamente, também já com alguma experiência profissional. Certo. A pergunta que eu coloco sempre aos nossos convidados é: como é que foi parar a arquitetura? Como é que tudo começou? Acidente ou foi assim, amor à primeira vista, paixão de infância, como é que foi? Bem, a minha jornada no mundo da arquitetura e construção civil começou um pouco cedo, posso assim dizer. Começou de uma forma que, se calhar, foi a mesma experiência para muita gente, por inspiração a alguém. Eu tive contato com a arquitetura a partir do meu pai, Eugênio. Arquiteto? Sim, atuou na área da arquitetura e também de uma tia que, na altura, estava a fazer o curso de arquitetura na mesma instituição onde eu estudo atualmente. Então, dali tive contato com algumas matérias, foram-me mostradas algumas coisas, algumas dinâmicas e acabei por me envolver e me apaixonar por tudo aquilo e por me dedicar. Despertou logo em mim que existia a arquitetura, que existia a construção civil e eu ganhei esse gosto, essa curiosidade em me entregar a este ramo. Como é que foi o percurso até ingressar para o curso de arquitetura? Começou no médio, já fazia alguma coisa relacionada, fez ensino médio relacionado à área? Como é que foi esse processo? Infelizmente não começou no médio, gostaria eu que tivesse começado. Não tive a oportunidade porque o instituto que tinha este curso era num município e eu vivia em outro. Então os pais não permitiram que eu fizesse esse curso por causa da distância, era um risco. Eu ainda era muito jovem, tinha 13 anos, não era possível. Mas já aos 13 já tinha decidido que queria ser arquiteta? Muito bom. Decidi por volta dos 11 anos já. Eu já tinha contato com plantas, então já entendia mais ou menos como é que aquilo funcionava. Infelizmente não fiz o curso no ensino médio, tive que fazer um curso alternativo, mas que também fosse técnico, tivesse alguma coisa a ver com a arquitetura. Então fiz produção em metalomecânica, que é um curso um pouco distante, mas tem a vertente do desenho técnico, do AutoCAD. Então me dediquei a este curso e fui fazer arquitetura no ensino superior. E a entrada para o curso, como é que foi esse percurso? Foi difícil? Foi fácil? Tem sido desafiador? Está a ser bem sucedida? Confesso que foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu não tive a base do ensino médio. Então eu fui ter contato com as matérias logo no ensino superior. Então foi um choque um pouco grande
porque alguns colegas que já haviam feito o médio de desenhador projetista já tinham visto as matérias, já tiveram contacto, e para mim era aquilo tudo muito novo, então eu tive que me dedicar ao dobro para poder alcançar aquilo que os outros colegas já sabiam, e tenho me dedicado até hoje, porque há muita coisa que se calhar eu falhei ou não tive conhecimento por causa da base que não foi logo exato, mas que faço esforço até hoje de conseguir recompensar o tempo perdido. Não reprovou? Não reprovei. Não se arrepende também? Não, felizmente o curso tem corrido tudo bem, nada de muitos recursos, tem corrido mesmo tudo na perfeição, graças a Deus. E está já a finalizar? Estou, sim. Como é que está a ser esse processo de finalista? Nós todos que passamos ali nesse curso vemos que não é fácil. Sim, realmente. São muitas horas sem dormir, o custo do material para os projetos também não é barato. Sim. Como é que tem sido? Quais são os desafios que tem encontrado? Primeiro, como estudante, depois como jovem mulher estudante de arquitetura. Okay. O primeiro desafio foi logo a demanda do próprio curso, que é um curso em que tu fazes o projeto e tens de ficar horas, semanas, dias a fazer aquele projeto para poder entregar na hora. E eu, como não tive contacto com esta dinâmica no ensino médio, ao chegar ao superior foi um pouco chocante, posso assim dizer. E depois é aquilo que a arquiteta já mencionou, que é do custo dos materiais, o custo para a impressão, o custo da impressão, o custo para fazer as visitas de campo, para fazer as pesquisas. Então, a maior dificuldade foi mesmo como é que eu posso explicar? Há um professor até meu que diz que a arquitetura é um curso ciumento. Porque ela não te dá espaço. Tu estás em casa, estás a projetar, estás na escola, estás a projetar, estás na rua, estás a ver os edifícios. Então, é mesmo um curso que quando tu decides fazer, tens que decidir mesmo de cabeça e mergulhares mesmo naquele... Olha, me fizeste lembrar quando eu era estudante, eu fiz o curso em Lisboa e tive um convite para fazer atletismo num clube desportivo. Eu depois vi, esse curso tão ciumento. Por muito que gostasse de desporto, eu disse, não vou conseguir, não vai ser possível. Sim. Mas de facto é isso. E há algum professor em particular que diga, uau, esse professor merece o meu especial agradecimento, né? Porque foi um professor espetacular. Tive o primeiro para o arquiteto Adriano Geraldo, que foi um dos professores, podemos assim dizer, que eram maus, mas aqueles professores que são maus, mas... Exigentes. Exatamente, exigentes. Então, ele é um dos primeiros que puxou muito por nós. Professor Adriano, um beijinho. Exigiu muito de nós. Então, nos tirou daquele lenga-lenga e nos trouxe um choque muito grande. E que quando era dar essa data, tem que ser essa data. Quando é esse dia, tem que ser esse dia. Quando tens que apresentar aquilo, é mesmo para apresentar. Então, veio dar um grande contributo para aquilo que é a nossa responsabilidade como projetistas, como arquitetos. E também tive o arquiteto Nates Bartolomeu, que foi meu professor até esse último semestre do último ano mesmo, e que também teve muita influência, que nos trouxe para aquele lado mais urbanista, aquele lado mais humano, aquele lado mais sustentável do projeto. Então, são duas pessoas, são dois arquitetos que eu admiro bastante como professores. O teu curso na vossa universidade é arquitetura só ou arquitetura e urbanismo? É apenas arquitetura. É apenas arquitetura. Eu ter apreciado bastante o arquiteto Nates, que nos trouxe para esse lado mais componente urbanística. Exato. E de trabalhos assim que tenha dito, uau, esse trabalho dentro da arquitetura é aquele que eu pretendo desenvolver mais, a temática. Qual foi a temática que lhe tenha despertado assim emoção, que se apaixonou realmente pelo projeto? De todos os trabalhos que já fizemos, de interiores, de requalificações, aquele que mais me encantou, posso assim dizer, é mesmo na componente urbanística. Na projeção dos bairros, posso assim dizer, de zonas urbanas, para fazer esse casamento entre a zona urbana, a zona rural, espaços verdes, foi a parte que mais me encantou, porque aí conseguimos estudar mais sobre aquilo que vai transmitir o conforto aos usuários, podemos assim dizer, porque na componente residencial é algo um pouco restrito, mas quando tu tratas já do urbano é algo mais... O impacto é maior. Exato, então foi o que mais me encantou. Bem, o nosso tema, na realidade,
tem a ver com liderança jovem. Eu faço sempre essa conversa aqui com a nossa convidada para vocês perceberem um bocadinho mais daquilo que é a vida da nossa convidada, a vida profissional, no caso, o percurso acadêmico. Mas eu trouxe aqui a arquiteta, a futura arquiteta, já a finalizar, Celda, porque para além de jovem, é líder team, né? Faz gestão de projetos, coordenação de projeto. Então é uma forma também de motivarmos outros jovens. Aliás, o último tema do Habitat, né, que houve agora no mês de outubro do ano passado, falou muito do papel da juventude. E hoje, mais do que nunca, no nosso caso em particular, África e Angola, né, em que temos muitos jovens, nós precisamos que os jovens comecem a desenvolver já desde muito cedo as habilidades para liderar. E aqui, agora olhando para o nosso tema, como é que foi esse processo da academia e ingressar para a vida profissional? Quando é que começa? Bem, começou de uma forma meio que surpresa para mim. Estando na universidade, eu despertei um interesse muito grande pelo empreendedorismo, porque ele acaba por nos dar liberdade. Então, eu fazia já venda de algumas coisas na escola, ia já me virando. Vendo este meu interesse em fazer alguma coisa, em sair daquele estado de estudante apenas, estudante na dependente. casa dos pais, sim. Eu já queria fazer alguma coisa a mais, contribuir com alguma coisa. Então, meu pai informou-me que havia uma obra a começar ali próximo e que ele conhecia o responsável da empresa que estava a fazer aquela mesma obra. Então, sugeriu que eu fosse para lá para ver apenas como é que funciona a obra, para ir para um dia e ver a dinâmica e depois voltar, mas acabei por ficar. Foi assim que começou. Era para ser um estágio. E esta obra era de quê? Era uma obra pública, era a reabilitação de uma escola e a ampliação do Lubito. Neste caso, isso há quantos anos? 2021. 2021, portanto estamos em 2025, né? Já estou a me adiantar. O meu cérebro também já está em 2026. Ando sempre acelerado. E como é que foi esse processo de contacto com a obra? Né? Foi desafiador, porque era algo que eu nunca tive contacto antes. Então foi desafiador, principalmente por ver que a maioria no local eram homens, eram adultos e era mulher e jovem. Então foi desafiador de facto esse choque logo de primeira, mas que com o tempo a pessoa vai se adaptando e melhorando. E quais eram as funções, as atividades que tinha nesta primeira obra? Nesta primeira obra comecei com a gestão não, mas um apoio administrativo. Exato, ia apontando as faltas, ia vendo aquela outra atividade e como é que eu posso dizer? Motivando o pessoal, estando lá para acompanhar, para ver se estão todos a fazer tudo conforme. Era mais nesse sentido. E quais foram os desafios nessa primeira obra? Qual foi a história? Como é que era o dia a dia? Como é que conciliava, inclusive, com as aulas, né? Porque é um curso realmente ciumento. Exato. Como é que foi esse processo? Nesta primeira obra, eu ficava por lá apenas 2 vezes por semana, porque na altura estava de manhã. Então, ia depois das aulas à obra, ou então, quando tinha assim uma aula que não exigia tanto a minha presença, fugia um pouco para estar lá. Então, a maior dificuldade foi mesmo essa gestão entre a escola, esse novo estágio, a gestão com as pessoas, o contacto com pessoas que eu nunca conheci, o contacto com fases e materiais que eu nunca tive contacto antes. Foi esse momento de incerteza, esse momento do desconhecido foi a maior dificuldade, logo de primeira, que eu pude encontrar. E como é que venceu? Como é que foi esse processo de combater as dificuldades, ultrapassar as barreiras? Como é que foi esse processo do seu lado? O que é que fez, né? Enquanto, portanto, estamos a falar de 2020, né? Sim, 2021. Portanto, 2022. muito mais jovem, né? Exato. Imagino chegar numa obra e nós, às vezes, na universidade, temos sempre aquela expectativa do projeto acabado, das imagens bonitas, né? Certo. Eu até hoje ainda digo, a obra, enquanto está a ser feita, é uma coisa assustadora, né? E às vezes nós vemos os clientes quando visitam
não entendem. A obra fica, epa, mas será que isso vai resultar? Estou a ver tanto lixo, tanta bagunça, aparentemente, né? As paredes ainda por revestir. Não sentiu também esse impacto, esse choque inicial? Tive sim esse choque, porque na universidade praticamente trabalhávamos naquilo que era o acabado, como é que aquilo ia ficar. Mas já na obra tu vês a partir da base, tu começas a ter conhecimento das primeiras fases, tu começas a ter conhecimento daquilo que é uma fundação, como é que é feita a fundação, quais são os materiais que são utilizados, onde é que podes comprar esse material. Então, para superar, eu tive maior ajuda, principalmente dos responsáveis que eu tinha na empresa. Tive a ajuda de muitos colegas, tanto do trabalho quanto da escola, ajuda da minha família e muita pesquisa mesmo, porque quando tu não tens o conhecimento do meio onde estás inserido, a maior arma que tu tens é o conhecimento. Então, eu fui em busca do conhecimento para poder compreender melhor as coisas e me dedicar ainda mais. Mas essa busca do conhecimento, né? E eu gosto mesmo aqui no nosso programa irmos até em miúdos, né? Porque às vezes, se calhar os mais jovens ouvem busca de conhecimento, mas então já não está na universidade, Sim. que supostamente é o berço do conhecimento, né? Onde é que foi buscar esse conhecimento? Usou plataformas? Seguiu algo específico, né? Que exemplos de situações na altura agarrou-se? Sim. Assim, situações mais concretas, né? Porque temos jovens do outro lado, jovens e não só, às vezes até mais adultos que decidiram fazer uma nova licenciatura, né? Exato. E às vezes o conhecimento que nós temos na universidade obedece um certo processo que na vida prática da obra é muito mais célere, né? E muito mais dinâmico. Quais eram esses meios específicos onde há beber do conhecimento para aplicar em obra? Eu acho que todo jovem tem como primeira fonte de qualquer informação a internet. Então foi algo que eu me agarrei bastante. Videoaulas no YouTube, seguir influencers ou pessoas que tenham redes sociais que falem sobre a matéria, estar em contato com o pessoal da obra, me dedicar a esta entrega mesmo em procurar, ter essa paciência, essa entrega de procurar as informações, é que me fez tirar esse medo que eu tinha antigamente de estar na obra, de lidar com as pessoas. Então acredito que esta foi a base que me fez chegar até aqui. E qual foi o impacto dessa primeira obra na formação? Na minha formação em relação acadêmica? Na formação acadêmica? Sentiu diferença na abordagem com os professores, com os colegas? Sim, com certeza. Qual foi assim o impacto que viu? As notas melhoraram? Melhoraram muito, graças a Deus melhoraram, porque quando tínhamos uma matéria eu já havia visto aquilo na obra, então já não era novidade. Quando falávamos de fundação, quando falávamos de orçamento, eu já tinha bases da obra, então facilitou bastante aquilo que foi o meu processo acadêmico em si. Não se meteu em discussões com os professores, né? Não, felizmente não. Não sou muito alguém de discutir. Debater ali assuntos da obra. Debate realmente, porque na academia nos ensinam muito isso. Mas na vida real tu tens que fazer aquela adaptação, tu tens que saber que, tá bem, tem que ser isso aqui, mas o valor não chega até aí, então o que eu posso fazer em contrapartida? Então, a vida em campo nos ajuda a fazer esse balanço daquilo que tem que ser feito e aquilo que nós podemos fazer no momento. Então, tu encontras ali um meio termo. E agora o processo que vai desde essa primeira obra até começar a coordenar equipas, coordenar atividades, Certo. Como é que foi esse processo? Como é que chega até lá? Bem, começou mesmo nesta primeira obra, que foi no Jardim Escola. Fazendo essa parte administrativa, comecei a ganhar algumas responsabilidades que eram já de criar o plano de trabalho, saber que pessoa colocar para que atividade, o que é que falta para aquela atividade. Então, comecei a ter essa noção de planeamento de obra, controle de obra, que graças a Deus o engenheiro que estava conosco na altura deu-me algumas responsabilidades que na altura eu pensei que eram demais para mim, mas que acabaram por abrir o caminho para aquilo que eu sou hoje. Então já comecei a dizer lá, dia X vamos fazer X, mas vamos precisar daquilo para fazer. Temos que terminar isso, então vamos fazer aquilo porque é sequência. Então foi ali que eu fui ganhando essa maturidade de
entender melhor quais são os processos da obra, o que é que temos que fazer para E eu entregar a coloquei obra. essa questão porque depois fiquei aqui a pensar como advogada do diabo, como se diz, né? Quem está ali do outro lado das nossas câmaras diz, mas espera aí, está a finalizar o curso de arquitetura. E do ponto de vista de atribuições de responsabilidade, foram-lhe dadas essas responsabilidades. Como é que foi gerir este aspecto, né? Do ponto de vista da habilitação, porque a universidade, no fundo, nos dá a habilitação, que é o diploma, e do ponto de vista dessa cooperação na coordenação e gestão das obras. Como é que foi? Não se sentiu, digamos, inibida? Do ponto de vista da gestão que estava acima de ti, não se sentiram assim desconfortável? Como é que foi esse processo? Porque às vezes quem está do lado de lá pode pensar, epa, não, eu ainda vou só coordenar ou vou só me responsabilizar por determinadas atividades após eu ter o diploma. Como é que foi esse aspecto? Isso é um debate que às vezes surge, muitas vezes, né? Sim, eu muitas das vezes também sinto esse receio de me impor por não ter ainda a certificação. Mas, felizmente, eu tive chefes que me ensinaram que não precisa necessariamente... O que faz um bom profissional não é a certificação, mas são os resultados. Então, como eu fui alguém que foi dando já aquele indício de fazer alguma coisa quando as pessoas já não queriam fazer, ter aquela responsabilidade, assumir aquele compromisso, dar a cara, dar solução. Então, daí é que foram sido atribuídas ainda mais responsabilidades e me fez chegar até aqui. E a minha questão é mesmo para provocar, né? Porque, por exemplo, algo que vai se debatendo muito na gestão e coordenação do projeto do ponto de vista da habilitação do profissional que vai fazer essa atividade é licenciado, tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro. Ou pode ter, por exemplo, uma formação profissional técnica e ter habilitações ou certificações que lhe habilitam a fazer a gestão de um projeto ou de uma obra. Tá vendo? Aliás, pode ser pessoas de outras áreas, mas com formações e habilidades nas áreas de gestão, né? Daí eu ter colocado essa questão, porque se calhar quem nos vê pode pensar, epa, mas como assim? Sim. Entregaram tanta responsabilidade. Sim. Então, quer dizer, é possível, né? É possível. É possível, tudo depende também da proatividade do profissional. E neste momento, que responsabilidades tem do ponto de vista dessa área mais profissional? Neste momento, eu estou a fazer a direção de uma obra aqui em Luanda mesmo. É uma obra pública, trabalhamos mais com obras públicas. Então, a reabilitação de uma escola, eu estou a fazer a direção. Faço a coordenação com a equipa, faço as requisições, os planos de mão de obra, plano de materiais, todo envolvendo todo o dia a dia da obra, eu estou presente. Faço a comunicação direta com a fiscalização, comunicação direta com o dono da obra. É mais nesse quesito que eu estou envolvida atualmente. E quais são os desafios atuais, né? Eu digo que atualmente eu estou numa zona mais fora daquilo que é o meu conforto, porque eu saí de Benguela para Luanda. Para Luanda. Exato. Propositadamente por questões profissionais. Exato. Saí mesmo de Benguela propositadamente para esta obra em que estou. Então estou numa fase mesmo que é aquela de mais fora do conforto possível, porque eu estou a lidar com empresas ainda maiores e que exigem ainda mais. Então eu tenho que me dedicar também ainda mais. Estou a aprender muito todos os dias. Todos os dias aprendo bastante. E o que eu acredito que nos torna melhores é mesmo ter essa capacidade de admitir e saber que nós não sabemos tudo e nunca vamos saber. Então, ter sempre a abertura de falar com as pessoas, comunicar, pesquisar principalmente, é o que tem me ajudado bastante. E nesse momento, na equipa de coordenação e gestão da obra, estão quantas pessoas? Neste momento estou tenho a diretora adjunta, tenho o encarregado geral, encarregado de infraestruturas, tenho chefes de equipa. Em total somos quase 50 pessoas. 50 pessoas, uau! E como é que tem sido como mulher, né? Sim. Jovem, né? A assumir essas responsabilidades. Como é que tem sido esta realidade no dia a dia? Bem, é os desafios que vai enfrentando. Bem, tem sempre aquele colega que tem intenções, tem sempre aquele colega que não percebe bem o que tu estás a dizer, aquele que não vai obedecer porque vê em ti uma filha, então não vai obedecer o que a filha está a dizer. São dificuldades e são desafios que não tem como não se encontrar.
E o meu chefe tem dito que a maior dificuldade em qualquer trabalho não é o trabalho em si, mas sim as pessoas. As pessoas. Então, a maior dificuldade é sempre a gestão das pessoas, porque as pessoas têm muitas questões familiares, têm questões culturais, e quando envolve indivíduos, como é que posso dizer? Cada um tem a sua individualidade, e num conjunto único complica ainda mais. Mas é isso que é a maior dificuldade, a gestão mesmo de pessoas. E do ponto de vista de habilidades, o que é que foi fazendo ao longo deste tempo ou que faz, né? Para coordenar, para fazer esse seu trabalho, né? Seu trabalho com excelência, com foco, o que é que tem feito? Uma das grandes coisas que tem sido o meu foco neste momento são as formações acadêmicas. Fiz uma formação em medição e orçamento há pouco tempo e pretendo fazer mais uma em gestão mesmo de projeto, porque eu posso estar até a ter as responsabilidades de um diretor de obra, estar a fazer o que um diretor de obra faz, mas é importante ter sempre aquela certificação. Sim, por causa da questão da responsabilidade civil, né? Exatamente. E eu calculo que na sua equipa tenha alguém que seja responsável máximo. Tem sim. Não? Tem sim. Porque de facto é uma responsabilidade muito grande. Exato. Tem essa questão da responsabilidade civil também, né? Ok. E projetos para o futuro? Qual é o seu pensamento? Como é que vê hoje, em termos profissional, o nosso mercado? Quais são os desafios? Porque também o nosso tema está muito ligado ao contexto da incerteza. Como é que você, enquanto jovem profissional, olha para a dinâmica do setor da construção civil hoje, face às responsabilidades que tem? O que é que você está a pensar assim face ao contexto atual, né? Do ponto de vista pessoal, né? E que também possa servir de exemplos a colegas, né? Eu penso que estamos num bom caminho para aquilo que é a construção civil em Angola. Temos sim as nossas dificuldades, temos sim nossos problemas que vão diretamente na economia, que temos o problema da inflação, temos o problema da subida dos materiais, temos o problema do ordenamento do território em si, com muitas construções em zonas impróprias. Então, eu penso que vamos resolvendo nossos problemas. Acredito que sim, que vai tudo se resolver. Mas tem algum plano de carreira, por exemplo? Se tens algum plano de carreira, como é que está? Tenho sim. Eu tenho focado mais em obras públicas, mas penso também em ir para obras privadas, principalmente edificações. Não estou muito focada para águas ou estradas, mas edificações. Nada de infraestruturas, mas edifícios. Mas edifícios, sim. Ok, muito bem. E agora em termos de lideranças femininas, como é que vê essa questão da liderança feminina no setor? O que é que tem visto, o que é que tem achado? Bem, muitas mulheres? Tem encontrado muitas mulheres? Não? Por acaso, não. Infelizmente, não encontro muitas mulheres. Esta é a primeira obra em que eu estou e que temos uma direção feminina, tanto para o empreiteiro quanto para a fiscalização. Então, geralmente são mais homens, engenheiros, arquitetos. Mas atualmente já temos mais mulheres a ingressar para esse caminho, mais mulheres a assumir papéis de liderança. E eu acredito que é uma mais-valia para todos nós. Acredito que sim. E como mulher, quais são as habilidades que acha que uma líder de obra deve ter? Já tem todas elas ou quais são as que acha honestamente que deve ter? Acho que em primeiro lugar é a empatia. Empatia e não, como é que eu posso dizer? Assumimos que somos mulheres, então vamos sempre ser diferentes, porque por vezes tenho contato com algumas mulheres, mas que tentam fazer papéis de homens. Então acredito que a nossa força, sim, a nossa força mesmo é individual. Cada um é forte naquilo que é. O homem é forte sendo homem e a mulher é forte sendo mulher. Então essa nossa, porque eu vejo que as mulheres são mais prevenidas, são mais planificadoras, posso assim dizer. Então acredito que essa nossa força como mulheres também será nossa força como líderes. E são mais leais. Sim, realmente são mais leais. Brincadeira. Muito bem. E que desafios achas que, por exemplo, em conversas que tens com colegas, né, que não estejam ainda na vida profissional, que tipo de conversas, o que é que eles pensam, perguntam, que possa também servir aí
de exemplo para quem nos ouve, para os mais jovens? Sim. Como é que tem sido essa dinâmica, né? Bem, tendo conversa com alguns colegas de profissão, colegas da universidade, a maior dificuldade é sempre encontrar um espaço no mercado de trabalho. Mas eu digo que nós nem sempre sabemos como é que será o fim de uma decisão que tomamos. Eu entrei neste mundo para estágio de um dia apenas e agora estou onde estou. Então, eu sei que é difícil, eu sei que as exigências são grandes, mas acredito que tomando qualquer decisão ou ingressando num estágio ou, como é que eu posso dizer, deixa eu ver. Uma experiência? Sim. De curta duração, por exemplo? Exato. Nem sempre aquilo que era para curta duração acaba sendo apenas algo curto. Então, temos mesmo que nos dedicar, nos entregar e assumir as responsabilidades. E tem que ter iniciativa, no fundo, sair da zona de conforto, porque é aquilo que eu outro dia conversava com uma colega, né? Com uma colega não, até com uns jovens em tempo, que eles dizem, pá, eu estou com tantos problemas. Esse jovem este ano não está a fazer a universidade. Eu lhe disse, olha, está a trabalhar só. Ele dizia, eu já saio do trabalho cansado, o tempo de ir mais à universidade. Eu disse, olha, na realidade tu só precisas ter um propósito. Sim. Aquilo que nos faz suportar as dificuldades, fazer sacrifícios, às vezes trabalhar e se formar, é o propósito que tu tens na vida. Se não tens um propósito forte, se não tens um sonho, dizer, não, eu me vejo a estar aqui, é claro que fica difícil, né? Então vais-te focar mais nos problemas do que propriamente em correr atrás da universidade. E, curiosamente, ele trabalhava mesmo próximo à Luzia. Mas ainda assim estava encontrando dificuldades. Ele disse, então não era mais fácil. Logo que matriculaste à noite, logo que sais do trabalho, fazes aí um sacrifício, né? Claro que depois podem existir situações financeiras também que fazem com que a pessoa não consiga, né, ir frequentar a universidade ou outras preocupações, mas isso não é, faz um sacrifício, tenta ver o que é possível. E o interessante naquele jovem para mim é que ele falou-me de coisas muito interessantes sobre economia, finanças, está a ver? Eu disse, uau, você é um smart. E construía raciocínios lógicos aí muito profundos. Eu disse, olha, não te deixas perder, faz um sacrifício. Vai ser difícil, nem sempre vais ter o dinheiro para participar, por exemplo, de uma formação, mas, um dia de cada vez vai indo. Às vezes a própria ajuda pode surgir mesmo dentro da universidade. Seres um aluno com notas fantásticas e a universidade querer apoiar, né? Com alguma questão financeira. Então, hoje, para mim, olho para o desafio dos mais jovens, é essa capacidade de traçar um objetivo, um propósito e fazer um sacrifício. E acreditar que é possível. Por isso é que eu achei muito interessante quando sugeriram o teu perfil. E é claro que ainda está a ir buscar a habilitação na universidade, mas não olhou nisto como um obstáculo. Não disse, não, vou deixar de fazer. Eu pensava assim a princípio, pensava que não dá ainda para assumir essa responsabilidade porque não tenho ainda o certificado. Sim, mas é mais fácil agora porque tendo o certificado eu já tenho também a experiência. Então facilita. E certamente bons profissionais se fazem assim. Eu tenho aqui no nosso programa, tem passado diversos exemplos que começaram assim. Eram estudantes, eram profissionais e hoje unem as duas questões muito interessantes, que é da prática e a teoria. E isso para mim é ouro sobre azul. Agora, do ponto de vista de mensagens que reflexões que você faz hoje do profissional, do jovem profissional da arquitetura, que mensagens é que gostarias de passar aqui para a nossa audiência, né? Para os futuros, reflexões, os estudantes e futuros arquitetos. Eu gostaria de deixar a mensagem de que se dediquem, acreditem nos vossos sonhos e tracem metas para alcançar os mesmos. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes quando estamos na academia não temos a noção, não temos a visão daquilo que seremos no futuro,
Mas eu tenho um amigo que diz que as nossas decisões devem ser tomadas, temos que pensar como o nosso futuro nós, ou eu penso como o meu futuro eu. Então eu tomo as decisões, ou eu não faço aquilo que o meu futuro eu não faria, e faço aquilo que o meu futuro eu faria para chegar até aquele futuro que eu pretendo chegar. Então é essa a reflexão que eu quero deixar, que se dediquem e nunca se sabe onde é que virá. E desses anos todos, qual é o coisa. projeto ou a obra que realmente você disse, uau, dei o meu melhor, foi uma boa experiência? Quais foram os aspectos que identificou que lhe tenham dito, uau, não pensei que fosse capaz de fazer isso? É uma obra marcante, né? Eu não passei ainda por tantas obras assim, passei neste momento por quatro, mas a primeira é sempre a mais marcante, porque era uma escola no meio da comunidade e sabemos que quando temos um meio de ensino na comunidade, ele vira ele tem muito aspecto cultural, vira meio que uma casa para as pessoas que vivem próximo. Então tivemos essa responsabilidade de não, como era uma reabilitação, tivemos essa responsabilidade de não fugir muito daquilo que já era a escola e deixar os aspectos históricos mesmo que ela tinha, porque era já uma escola da época colonial. Então foi algo que eu digo que fizemos um bom trabalho, não mexemos muito naquilo que era a estrutura da escola em si, mas deixamos melhor do que estava. Ok. E que diferença faz ter uma arquiteta na liderança de projetos de construção? Arquiteta, não arquiteto. Qual é o diferencial? Bem, como eu dizia, nós mulheres somos muito prevenidas, somos muito calculistas e muito detalhistas. Exatamente. Então, vai ser difícil falhar alguma coisa. Então, acredito que é um grande diferencial nosso. Eu, por exemplo, nas obras onde tenho passado, a grande diferença que eu vou notando em ter um arquiteto a liderar, né, qualquer área, é mesmo essa atenção, esse cuidado com o detalhe final, os detalhes finais da obra. Certo. Questão de acabamento, a combinação dos materiais, né? Embora possa já, o projeto possa já determinar tudo, mas depois a realidade da obra é outra. Às vezes há soluções que foram consideradas em projetos que ali no momento as pessoas olham para não, acho que não resultou muito bem. Certo. Então acho que nós arquitetos e duplamente arquitetas, né? Sim. Essa nossa característica é uma mais-valia para a gestão de projetos, gestão de obras. É esse cuidado com detalhe, essa sensibilidade com detalhe. Nada contra os nossos colegas engenheiros, e eu dou muito bem com os engenheiros, felizmente, mas aquela questão do detalhe, a capacidade de visualizar a coisa acabada antes mesmo dela estar finalizada. Exato. Isso mesmo, os 5 anos ali a sofrer, felizmente nos deixam com esta sensibilidade, né? Sim. Bem, estamos aqui a chegar ao final, não é? De um programa que é para motivá-lo. E aquilo que eu gostaria também, porque também sou mais jovem, né? Apesar de já estar mais para lá do que para cá. Como mensagem aos nossos jovens arquitetos, vou aproveitar aqui o teu tema, porque não sei se terei outra oportunidade, um outro tema para fazer essa sugestão. Algo que eu gostaria que me tivessem ensinado quando eu entrei no ensino superior era fazer um plano de carreira. Certo. Ok, eu até queria ser arquiteta, mas ninguém ensinou-me a estruturar um plano de carreira, um plano profissional, como é que eu devia estruturar a minha vida profissional. E acho que aqui, para agregar valor, o que a Seura falou ao longo do nosso programa, habitue-se a fazer um plano de carreira e um plano muito específico, com os objetivos, as metas, habilidades, porque liderar hoje tem que ter habilidades para liderar. Sim. Não é só dizer que eu estou a gerir uma equipa de 100 homens, 20 homens, mas tem que ter as habilidades certas. Sim. E as habilidades hoje constroem-se com conhecimento, com formações, com a prática. Essa questão que falou da empatia chamou-me muita atenção, porque hoje em dia é uma das 10 características
ou habilidades que um líder deve ter, que é a questão da empatia. Sim. O saber se colocar no lugar do outro, do membro da sua equipa, o saber, a questão da comunicação, que também mencionou, que é importante desenvolver essa capacidade de comunicar. Mais do que comunicar é aquela questão da escuta ativa, tentar entender o que o outro diz e depois definir aquilo que vai ser o seu caminho, né? Porque somos todos arquitetos, mas o campo de atuação é muito vasto. Eu, particular, interesso-me muito pelas questões da habitação social, saneamento básico, as coisas mais, o lado mais social da arquitetura. Mas pronto, há quem se interesse pelos equipamentos, pelo urbanismo também, os arquitetos e urbanistas também, né? Ou seja, é definir o seu eixo e ao longo da formação aproveitar, descobrir. E como é que você descobre? Olhando realmente para aqueles trabalhos que lhe dão mais gozo, né? Se é habitação, se é os interiores. Equipa de base, equipa, foca em ser o melhor. O melhor não o melhor que os outros, é o melhor de si mesmo, né? Então, no fundo, é essa mensagem essencial que eu gostaria de deixar também aos nossos colegas, futuros colegas, e num contexto ainda mais de incerteza. Para mim, há 3 características que eu acho que qualquer profissional, qualquer arquiteto, qualquer jovem deve cultivar, que é a inovação, a adaptação ao contexto e a criatividade, que isso já faz parte de nós mesmos. Mas essas 3 características, para mim, hoje, no contexto de incerteza, é fundamental. É perceber o contexto, é para adaptar, ser criativo e inovar. Então, pelo menos os mais jovens têm essa cabeça muito mais fresca para inovar. E sejam mesmo loucos nas suas ideias. Os loucos é que fazem o mundo avançar. Né? Então, Seura, eu quero agradecer a tua vinda, por partilhares a tua experiência conosco, e desejo mesmo que daqui a uns 10 anos, 20 anos, eu olho para uma mulher que é líder, primeiro de si mesma e depois com um currículo de invejar e com impacto. Espero que esse nosso programa depois vai lá ver, no ano de 2025. Era ainda uma pequena... E certamente vai ser, porque pela firmeza com que aborda os assuntos, sem dúvida está a fazer um bom caminho. Então, e que venha daí a finalização, não se esquecer da carteira profissional. Puxando a brasa aqui à ordem dos arquitetos, tá? Então, corra tudo bem. Obrigada. Tá? Então, partilhem o nosso tema. Com certeza pode ser um tema que vai motivar outros jovens, que vai, se calhar, até criar aqui uma ponte com a Seura, porque com certeza também deve ter aí as suas redes, os seus canais de comunicação. E é sempre bom quem quiser também beber da experiência da Seura e construir aqui uma corrente de motivação. É sempre bom. Estamos juntos, continuamos firme. Diretor, já estamos em 2 anos? Temos que fazer uma festa de 2 anos de programa. Não tem sido fácil, porque aqui também muitas tarefas pessoais, mas costuma-se dizer quando é por amor, quando é por prazer, né? Então a gente está sempre aqui bem disposto. Já. E para mim também fazer o Arquitetos é um dever cívico. É um compromisso que eu tenho enquanto arquiteta de dar visibilidade, primeiro, a colegas, a profissionais de várias áreas, e depois também, vocês já sabem, formar e informar. É a minha contribuição. Então, até o próximo Arquitetos.